missões. Eu dei como tema no culto de hoje pela manhã, discípulos fracos. Porque esta era a realidade dos discípulos de Jesus naqueles dias, quando Ele os chamou, e olha que Ele os treinou, os capacitou, mas faltava algo que eu quero falar para vocês. Eles tinham conhecimento, como nós temos conhecimento, mas faltava algo. E quando nós cremos só com o intelecto, a gente faz o que eles fizeram. Eles se tornaram fracos porque mesmo Jesus tendo lhes ensinado, eles não acreditaram no que Jesus estava dizendo. E esse texto de Marcos 16, eu quero rapidamente reprisar para a gente fazer um fecho depois, diz assim: quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. Compraram especiarias para ungir o corpo de Jesus. Por que é que elas fizeram isto? Se Jesus havia dito que iria ressuscitar ao terceiro dia, por que é que elas compraram as especiarias e foram ungir o corpo de Jesus? Porque elas não acreditaram que Ele ressuscitaria. Andaram com Jesus, mas não acreditaram em Jesus. Mais do que isso, diz o texto, no primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras: quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Eram as conversas delas. Quando as pessoas não creem em Jesus de fato, as suas cogitações passam longe do propósito de Jesus. Ele tinha avisado que ressuscitaria. Nós às vezes só vemos Tomé como aquele que não creu, duvidou. Mas não foi só Tomé não, todos eles não acreditaram. O texto continua e diz: mas quando foram verificar lá no sepulcro, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Uma pedra muito grande havia sido removida. Não era para elas caírem em si e concluírem: gente, ele disse que ressuscitaria. Não, elas continuaram não acreditando. O texto diz mais: entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas, assentados à direita, e ficaram amedrontadas. Elas viram um anjo lá no sepulcro, e nem assim elas caíram em si para concluírem que Jesus de fato havia ressuscitado. Ficaram com medo. O anjo disse: não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Elas ouviram agora do anjo. Ele ressuscitou, não está aqui. Veja o lugar onde o haviam posto. Elas viram, mas não acreditaram. E o anjo diz: vão, digam aos discípulos dele e a Pedro
E a Pedro, porque Pedro estava caidão, havia negado Jesus, estava para baixo. O anjo diz para Pedro, ele ressuscitou, ele ressuscitou. Diga que ele está indo adiante de vocês para a Galileia. Porque antes dele morrer, ele disse aos seus discípulos, eu vou morrer, eu vou ressuscitar, vocês vão para a Galileia e lá vocês me encontrarão. E agora o anjo, vendo que eles não tinham obedecido, diz, diga que ele vai adiante de vocês para a Galileia, lá vocês o verão como ele lhes disse. Tremendo e assustadas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro. Mulheres que andaram com Jesus. Está aqui o nome delas. Logo no início, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago. O texto diz que elas foram tomadas de um pânico. Ficaram com medo, tremendo, assustadas. As mulheres saíram e fugiram do sepulcro e não disseram nada para ninguém. Não disseram nada para ninguém. É o que o diabo tem feito com a igreja nos dias de hoje. Jesus disse, vocês vão em meu nome, digam para as pessoas. Mas a igreja não diz nada para ninguém. Ou com medo, tomado por pânico, por susto. E o texto complementa dizendo, não disseram nada a ninguém porque estavam com medo. Estavam amedrontados, ou com medo das autoridades, ou com medo de alguma coisa, mas o fato é que elas se calaram. Quando Jesus ressuscitou na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena. Agora não é um anjo, agora é o próprio Senhor Jesus. E é agora que a coisa começa a mudar. E mudar por que razão? Porque Maria Madalena, diz o texto, de quem ele havia expulsado 7 demônios. Ela tinha tido uma experiência profunda com Jesus. Era uma endemoniada. E Jesus a libertou. Aquela mulher tinha tido uma experiência marcante, uma experiência profunda com o Senhor Jesus. Quando você tem uma experiência forte com Jesus, você muda de vida, você acredita em Jesus, você crê nas suas palavras. Talvez todos vocês digam, mas eu creio, pastor. A gente diz que crê, como elas diziam. Jesus nos mandou pregar o Evangelho porque Ele disse, aqueles que não se converterem vão para a perdição eterna. E vão pagar um preço muito alto. Ali haverá choro e ranger de dentes. Se nós de fato acreditássemos nas palavras de Jesus, nós não perderíamos tempo. Nós anunciaríamos para as pessoas da família, amigos, vizinhos. E por que a gente não faz se Jesus determinou que o fizéssemos? Da mesma maneira que elas também não disseram nada para ninguém. Até que Maria Madalena, de quem havia Jesus expulsado 7 demônios, foi contar o relato para os outros. Ela foi
diz o verso 10, e contou aos que com ele tinham andado. Agora vejam, amados, eles estavam lamentando e chorando. Ela foi e contou para todo mundo chorando. Jesus disse que iria ressuscitar, mas eles estão chorando. O mestre morreu, acabou, perdemos nosso tempo. Nós acreditamos nele. Quando ouviram que Jesus estava vivo e fora visto por ela, quando ouviram que Jesus estava vivo e que fora visto por ela, o texto diz: não acreditaram. Não acreditaram. Se você for um crente como esses discípulos fracos, você vai ler na Bíblia, você vai ouvir dos pregadores, mas não vai mudar nada. É preciso uma experiência profunda, uma experiência íntima com Jesus. Depois, Jesus apareceu noutra forma a dois deles. Alguns comentaristas dizem possivelmente aqueles dois do caminho de Emaús, em outra forma, por isso eles não o conheceram. Jesus apareceu a dois deles noutra forma, estando eles a caminho do campo. Eles voltaram, relataram aos outros, mas também nestes eles não creram. Eles não acreditaram. Se eles que andaram com Jesus não acreditaram, imagina os crentes do século 21. Por isso eu preguei na última mensagem aqui à noite. Acreditar é uma coisa, ter fé é outra coisa. Ter fé é se lançar de corpo e alma na obra que o Senhor nos determinou que fizéssemos. Acreditar, você pode acreditar ou não no que eu estou dizendo, como pode acreditar ou não em Jesus. Nem estes creram. Mais tarde, Jesus apareceu aos 11, enquanto eles comiam, censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditaram nos que o tinham visto depois de ressurreto. Ele os repreendeu e disse-lhes: Jesus ficou entristecido com a dureza de coração deles. Vocês não acreditaram no que eu disse e nem nos que disseram para vocês. Mas é interessante que Jesus vai dizer no verso 15 assim: vão pelo mundo e preguem o Evangelho. Vão pelo mundo e preguem o Evangelho. A todas as pessoas, a todas as pessoas, a todas as pessoas. Vão pelo mundo, preguem o Evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo. Quem crê, qualquer que crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Esta é a missão que Ele nos entregou. Por isto, eu dei como tema para esta mensagem: esta missão exige poder, amados. Para realizar esta missão, a gente não vai conseguir sem o poder de Deus. Não adianta saber. Não adianta saber. Abra a tua Bíblia lá em Lucas capítulo 24. Lucas no capítulo 24. Olha o que diz a partir
do versículo 44. Agora Jesus ressuscitado, e disse-lhes, foi isso que eu lhes falei, enquanto ainda estava com vocês. Foi isso que eu lhes falei enquanto estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas, nos salmos. Era necessário que se cumprisse tudo o que está nas Escrituras. Por isso fui maltratado, morto, mas ressuscitei dentre os mortos. Quando eles ouvem isso, o texto diz assim: então lhes abriu o entendimento. Até então, o entendimento deles estava fechado. Eles ouviam de Jesus, eles sabiam, mas não desceu ao coração. E esse texto aqui, no início deste capítulo, está o encontro de Jesus com os dois de Emaús, que vocês conhecem muito bem, e que após ouvir a exposição bíblica de Jesus, diz o texto, que um fala para o outro: porventura não queimava em nós o coração quando ele falava conosco pelo caminho? Tem que queimar o teu coração. E quem faz queimar o teu coração é o Espírito Santo de Deus. Só o Espírito Santo vai fazer queimar o seu coração. E aí o teu entendimento vai se abrir para você entender. As pessoas que estão morrendo sem Cristo estão indo para a perdição eterna. E Jesus me salvou para que eu seja um porta-voz da parte dele, para que outros sejam alcançados, para que outros sejam salvos. Mas o texto prossegue e diz assim: ele lhes disse, Jesus, ele lhes disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer, ressuscitar dos mortos ao terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Está escrito isto. Vocês sabem disto. O verso 48 vai confirmar dizendo: vocês são testemunhas dessas coisas. Vocês viram tudo isso que eu sofri, tudo que eu padeci, vocês testemunharam. Mas ele diz assim: eu lhes envio a promessa de meu Pai. Vocês sabem dessas coisas, mas vocês não podem ir do jeito que vocês estão, apenas tendo conhecimento intelectual. Vocês precisam de algo mais, de um poder sobrenatural, que vai além do poder da capacidade humana. Vocês sabem dessas coisas como nós sabemos. E por que não obedecemos? O segredo está aqui. Eu lhes envio a promessa de meu Pai. Fiquem na cidade, e ele está se referindo a Jerusalém. Fiquem na cidade até. Sabe o que significa isso? Não é ficar um tempo buscando, é até que vocês sejam revestidos desse poder sobrenatural. O segredo está aqui. O segredo é você buscar freneticamente esse poder sobrenatural que está à nossa disposição,
porque só a igreja é porta-voz da mensagem de Deus para a salvação da humanidade. Eu vou enviar a promessa de meu Pai, mas vocês vão ter que entrar em oração, em jejum, em uma busca profunda, até que do alto vocês serão revestidos de poder. Revestir é vestir de novo. Revestir, eu estou vestido, mas eu preciso de uma outra roupa, é ser revestido. Você já está vestido pela salvação que você tem por Cristo Jesus, mas você precisa de um revestimento do poder do Espírito Santo de Deus, senão você não vai crer, você não vai obedecer. E é interessante que em Mateus, no capítulo 28, e você conhece o texto bíblico, o versículo 18, antes de Jesus morrer, ou melhor, logo depois de Jesus ressuscitar, ele vai dizer assim: então, Jesus aproximou-se deles e lhes disse. Irmãos, preste atenção nessa frase, que você já ouviu inúmeras vezes. Então, Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Jesus está dizendo: eu agora tenho todo o poder do universo. Eu tenho todo o poder. Se o teu patrão lá no teu trabalho, por causa do salário que você recebe, se ele te determinar fazer uma tarefa, você vai dizer que não faz? Você vai fazer. Um patrão, um simples patrão terreno. Agora imagine, o nosso Senhor está dizendo: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Então eu vou dar uma ordem a vocês, como quem tem toda a autoridade. Vão, façam discípulos de todas as nações. Vão, façam discípulos em todas as nações. Eu pergunto para você, por que a igreja não vai? Não, pastor, mas eu frequento o culto, eu evangelizo, eu até trago algum visitante à igreja. Jesus disse: vão e façam discípulos. Eu vou pregar no próxima mensagem sobre o que é fazer discípulo. O que é fazer um discípulo? Discípulo você não ganha. Discípulo não nasce pronto. Discípulo tem que ser feito. E eu quero terminar com um dos textos que talvez seja dos mais conhecidos. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, o versículo 8. Atos dos Apóstolos. E recebereis poder ao descer sobre vós, estou falando de Có porque é Atos 1:881. E recebereis poder. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E ser-me-eis
testemunhas. Qual a conclusão que a gente chega? Ou a gente tem que ser testemunha de Jesus, ou o Espírito Santo não desceu sobre a gente. Não há outra opção. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Muitas pessoas querem ter o poder do Espírito Santo para ter revelação, para desvendar mistérios, para fazer muitas coisas. Mas o principal propósito do Espírito Santo na nossa vida é este: recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e vocês serão minhas testemunhas. Vocês vão sair pelo mundo afora. A igreja daquele primeiro século não quis sair, não. Quis ficar em Jerusalém. Aí você lê Atos 8, verso 1. Aqui é 1:8. Atos 8, o verso 1. A igreja não saiu, sabe o que aconteceu? O Senhor permitiu que houvesse uma grande perseguição contra a igreja. Aí diz o texto de Lucas, capítulo 8, verso 1. Lucas, que eu digo porque escreveu o livro de Atos também. Os que foram dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Os que foram dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Nós não podemos experimentar uma perseguição para irmos cumprir o ide de Jesus. Enquanto temos tempo, enquanto temos oportunidade, nós precisamos pedir a Deus que nos encha do seu Espírito, que nos revista do seu Espírito, que nos unja pelo seu Espírito, para que a gente possa testemunhar que Jesus ressuscitou dentre os mortos, que Ele está vivo e que em breve Ele voltará. Este é o grande anseio da igreja. Este é o grande anseio da igreja. Ele voltará. Mas Ele quer salvar mais gente. Ele quer salvar mais gente. Você é um porta-voz da parte de Deus. Isso é um privilégio. Que Deus nos abençoe. Amém. Agora glorifique com vontade o nome do Senhor.